Bom, vamos lá. Nosso objetivo agora é ver em detalhe cada um desses 5 passos de execução e entender o que cada instrução necessita para executar. Quantos passos cada uma das instruções que nós conhecemos vai necessitar para executar. Então vamos lá, passo a passo. Então vamos começar pelo Instruction Fetch. Então passo 1, Instruction Fetch, ou busca da instrução. Então eu vou usar o PC, né, que é quem aponta para a memória para dizer que instrução que eu quero usar, para buscar a instrução e colocar a instrução no registrador de instruções, né, que é o nosso IR que a gente viu agora há pouco. Tá? Além disso, neste mesmo ciclo de clock, eu já aproveito e incremento o PC de 4 e coloco o resultado de novo no PC. Tá? Por que isso? Porque quando eu for buscar a próxima instrução, o PC já está atualizado. E lembrando que eu tenho que pular de 4 em 4, porque a minha instrução tem 32 bits, mas os dados estão armazenados na memória em bytes, ou seja, em 8 bits. Então eu preciso pular 4 posições de memória para pegar de 32 em 32 bits. Ok? Bom, tudo isso que eu disse aqui nesses dois primeiros tópicos podem ser sucintamente escritos no que a gente chama de Register Transfer Language, RTL, né? Que é um modelo de transferência, uma linguagem de transferência por registradores. Então o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: o registrador IR, que é o Instruction Register, vai receber o conteúdo da memória endereçado pelo PC, que é o Program Counter. Ok? E o PC vai receber o próprio PC adicionado de 4, já preparando para frente. Ok? Nós aqui já podemos descrever os sinais de controles necessários? Não só podemos, como devemos. Mas eu ainda não sei que instrução que eu estou executando. Eu estou lendo a instrução. Não sei ainda se essa instrução que eu estou lendo é um branch, se é um jump, se é um add, se é um sub, se é um end. Mas aqui não importa qual instrução eu vou executar à frente. Todas as instruções começam lendo a instrução da memória. Então, eu já sei quais sinais de controle eu preciso aqui. Os sinais de controle que eu preciso aqui é: permita que o endereço que eu vou ler da memória venha do PC, porque tem aquele multiplexador lá, né? Libere a leitura da memória e autorize escrever em IR. Certo? Eu já preciso desses sinais de controle. Outra perguntinha: qual é a vantagem de atualizar o PC agora? É que, primeiro, a ALU está ociosa nesse passo, porque quem está sendo usado é a memória. Então a ALU está lá à toa. Então eu já uso a ALU para fazer PC igual a PC mais 4 e já deixo o PC preparado. Porque vai ter instruções, como eu já disse antes, que não vão executar os 5 passos. Então aquelas que vão executar menos, o PC já está pronto. Assim que liberar, eu já vou lá e leio a nova instrução. Ok? Bom, segundo passo. Então o segundo passo é o Instruction Decode and Register Fetch. Ou seja, eu vou decodificar a instrução. Aqui nesse passo eu vou descobrir que instrução eu li no passo anterior e vou fazer a busca dos registradores. Tá? Então eu vou ler os registradores. Aqui no MIPS a gente chama de RS e RT, mas são os dois registradores de origem. Tá? São os dois registradores de origem. Por exemplo, no caso de um AD, lá no RISC-V, né? AD X1, X2, X3, seriam o X2 e o X3. Tá? Por que está escrito em caso de necessidade? Porque nem sempre eu quero ler dois registradores. Né? Por exemplo, no caso de um load ou de um store, e eu vou usar esse registrador para calcular o endereço, eu vou estar, no caso de um store, por exemplo, né, eu vou estar lendo um registrador só. Tá? No load eu ainda leio dois registradores. Não, perdão. No store eu leio dois registradores, porque eu vou pegar o registrador para guardar na memória. No load eu só leio um registrador, tá? Para calcular o endereço. Tá? Bom, além disso, eu já calculo o endereço de branch, caso seja um branch. Mas na verdade, como eu estou decodificando a instrução agora, é no meio desse ciclo de clock que eu vou saber se a instrução é um branch ou não. No final das contas, eu vou calcular esse endereço aí. Se aquela instrução não for um branch, eu calculei um lixo qualquer lá.
e aquele lixo qualquer não vai ser usado para mais nada. Tá? Agora, se for um branch, já está calculado o endereço. Tá? Colocando em RTL, o que eu tenho é o registrador A vai receber o conteúdo do registrador endereçado pelos bits que vêm lá do IR 21 a 25. Isso aqui porque o MIPS é diferente do RISC-V, tá, gente? A maneira como os bits estão organizados na instrução são diferentes. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque aqui o que eu quero aqui é que vocês entendam o conceito do multiciclo. Vocês podem até adaptar isso aqui para o RISC-V. Tá? Aliás, seria um belo de um trabalho para eu passar para vocês, hein? Me deu uma boa ideia aqui. Bom, já o registrador B, ele vai receber o conteúdo do registrador apontado por esses outros endereços, por esses outros bits da instrução. Basicamente é isso. Tá? O ALU-OUT, né? O ALU-OUT é aquele registrador que está lá na frente, depois da ALU. Ele vai receber PC mais o sinal estendido, que é uns bits que vem lá da instrução. Tá? Shiftado 2 vezes para a esquerda para multiplicar por 4. Tá? O que isso aqui significa? Significa que eu já estou calculando o possível endereço de um branch. E esse branch é relacionado à posição do PC, né? Já PC somado PC mais 4. Então tem que levar isso em consideração. Ok? Então é isso que a gente faz no passo 2. Tá? Bom, aqui, observe que até aqui o controle ele não está preocupado que instrução que ele está executando. Tá? Ele só precisa saber, estou no passo 2. E aí ele vai fazer isso aqui para todo mundo. Tá? Ele vai calcular isso aqui mesmo que não seja um branch. Passo 3. Agora o passo 3 muda muito de figura, porque o passo 3 depende do tipo da instrução que eu estou executando. E eu não sei qual instrução eu estou executando aqui ainda. Ah, não sei, porque no passo 2 eu já tinha a instrução lida e já mandei ela para o controle. Então agora eu sei. Então é o seguinte, eu não vou fazer tudo isso aqui, eu vou fazer um desses 3 aqui. E qual que eu vou fazer? Opa, depende da instrução. Então vamos lá. Se for uma instrução de referência à memória, então o ALU-OUT vai receber o registrador A mais o sinal estendido. Então o que o ALU-OUT vai estar fazendo? Vai estar calculando o endereço que eu vou acessar a memória. Onde eu vou ler ou escrever. Aqui é indiferente. Eu ainda não sei se é um load ou se é um store. Indiferente. Nesse terceiro passo eu vou estar calculando o endereço. Tá? Se for uma instrução do tipo R, então o ALU-OUT vai estar recebendo a operação de A, a operação B. Ou seja, pode ser um A mais B, um A menos B, um A AND B, um A OR B e assim por diante. Um A XOR B. Né? Ele vai receber o resultado da ALU. Tá? Agora, se for um branch, ele vai fazer o seguinte. Se A é igual a B, que é o que ele vai estar olhando lá na ALU, ele vai estar fazendo um A menos B e vendo se deu zero ou não. O PC, se isso aqui for verdade, se A for igual a B, o PC vai receber o ALU-OUT. Mas o ALU-OUT não está sendo calculado agora? Não. Lembra que no caso do branch, eu já deixei o ALU-OUT preparado, calculado no passo anterior. Então eu pego aquele resultado, se for um branch, eu pego aquele ALU-OUT calculado no passo anterior e jogo em PC caso a condição seja verdadeira. Beleza, gente? Então observe que aqui no passo 3, a coisa muda de figura, porque depende da instrução que eu estou executando. Tá bom? Bom, no passo 4, o que eu faço no passo 4? O passo 4 também depende. Eu tenho duas possibilidades. Se for uma instrução do tipo de acesso à memória, eu tenho que saber se é um load ou se é um store, porque elas vão fazer coisas diferentes. Ou eu vou estar executando uma instrução do tipo R. Tá? Se for o load ou o store, eu tenho que ver. Bom, vamos lá. Se for load, o que eu vou estar fazendo é o MDR, lembra do MDR? Memory Data Register. É aquele outro registrador que junto com o IR fica depois da memória? Então
se for um load, eu vou estar lendo da memória. Então, o MDR vai receber o conteúdo da memória endereçado por ALU-OUT. Lembra daquele sinal do ALU-OUT que voltava? Né? É exatamente para isso. Né? Eu calculei o endereço no passo anterior, estou usando esse endereço para ler a memória e guardando o dado no ALU-OUT. Agora, se for um store, na verdade, a memória apontada por esse endereço calculado anteriormente, guardado no ALU-OUT, vai receber o registrador B. Ou seja, vou pegar o registrador B e guardar na memória. Ok? Então, load e store fazem coisas diferentes aqui no passo 4. A instrução do tipo R, ela termina aqui no passo 4. Então, a gente vai ver que a instrução do tipo R termina com 4 passos. O que vai acontecer no quarto passo? O registrador, endereçado por esses bitzinhos aqui lá do IR, vão receber o ALU-OUT, ou seja, o que foi calculado no passo anterior. Ok? E aí a escrita, obviamente, é feita no final do ciclo. Por fim, nós temos o quinto passo, que é chamado de write back, que é o registrador vai receber, nesse endereço mandado pela instrução, o valor do MDR. Isso aqui é a finalização do load, ok? Então, se a gente ficar atento aqui, ó, na verdade, é só a instrução load que vai executar em 5 passos. As outras vão executar em menos. Observaram como a gente ganha em tempo com isso? Porque antigamente todas as instruções tinham que executavam um ciclo de clock só, mas esse ciclo de clock tinha que ser muito longo para que a instrução mais demorada, que é o load, pudesse executar. E todas as outras, por mais rápidas que elas fossem, elas iam executar no mesmo tempo. Agora não. Aquelas instruções que são mais rápidas, tipo branch, em 3 ciclos, e esse ciclo de clock não é mais grandão, ele pode ser bem menor, tá? Em 3 ciclos ele executa. Só o load vai precisar de 5 ciclos, tá bom? Fica claro aqui, ó. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui é, nessa coluna, o nome do passo, tá? Então é o instruction fetch, instruction decode, register fetch, execution, address computation, branch and jump completion, memory access and R-type completion e memory read completion. Tá? Então aqui são os passos. Passo 1, 2, 3, 4, 5. Então olha só, aqui são as instruções. Então aqui eu tenho instrução tipo R, aqui eu tenho instrução de acesso à memória, aqui eu tenho branch, aqui eu tenho jump. Observe que para todas elas o primeiro passo é igual e o segundo passo também é igual. Tá? O terceiro passo é que diferencia. Se for uma instrução do tipo R, ele vai fazer ALU-OUT é igual a operação B. Se for uma instrução de acesso à memória, ele vai calcular o endereço. Se for um branch, ele vai ver se a condição é verdadeira ou não. Se for um jump, ele vai estar atualizando o valor do PC. Certo? Observe que o branch e o jump, eles terminam com 3 ciclos de clock. Tá? No passo 4, se for a instrução do tipo R, ele vai estar finalizando a instrução, vai estar escrevendo no registrador e termina. Então, 4 passos termina. Se for um load, ele ainda vem aqui e guarda no MDS o dado que ele leu da memória. Se for um store, ele guarda o valor na memória e termina o store. Então, o store termina com 4 ciclos também, igual ao tipo R. Se for o load, aí sim ele tem que ir para o quinto passo. É o único que vai para o quinto passo, porque é quando ele está guardando no registrador aquilo que ele leu da memória. Compreendido, gente? Bom, olha que exercício legal aqui para vocês fazerem. Olha só. Quantos ciclos são necessários para executar esse código aqui? Ó? Gente, a sintaxe aqui é um pouco diferente, porque esse aqui é o assembly do MIPS, não é o assembly do RISC-V. No assembly do MIPS a gente usa, os registradores têm outros nomes, T2, T3, como vocês estão vendo aqui, e não necessariamente é de T1, T2, T3, T4, T5, não necessariamente, até T31, como lá no RISC-V a gente costumou, né, do X0 até o X31. Aqui a gente tem dólar, e todos têm um dólar na frente, né? Então tem dólar T, dólar S, dólar A, depende do para que serve aquele registrador, tá? Mas continuam sendo 32 registradores. Só para matar a curiosidade de vocês, o dólar T é de temporário, ou seja, registrador pode ser usado para qualquer coisa, né, de uso temporário.
Então aqui eu estou fazendo load $T2, 0, $T3, então eu vou pegar o endereço da memória aqui, calcular, e pegar o conteúdo e jogar aqui em $T2. A mesma coisa aqui para guardar em $T3. Aí eu verifico se $T3 e $T2 são iguais. Se forem iguais, ele pula aqui para esse endereço, ele salta essas duas instruções, não executa, e executa essa instrução que está aqui com 3 pontinhos. A gente vai considerar, como está com a setinha aqui, que ela não é verdadeira essa condição. Então ele vai vir para a instrução de baixo aqui e vai fazer add $T5, $T2, $T3. Ele vai colocar o conteúdo de $T2 mais o conteúdo de $T3, somar e colocar em $T5. Depois tem um store $T5, pega esse valor do $T5 e guarda nessa posição aqui. Tá? Duas perguntas que ficam para vocês aqui. Ó. Para onde vamos durante a execução do oitavo ciclo? Ou seja, o que nós estaremos fazendo, o que nós estaríamos fazendo na execução do oitavo ciclo? Minha sugestão, pausem a aula agora e pensem. Olha aqui para as instruções e fala, no oitavo ciclo de clock, o que eu vou estar fazendo? Considere como primeiro ciclo de clock, o ciclo de clock que eu estou lendo a instrução load aqui, o primeiro load. Ok? Dá um pause aí e faça. Voltando do pause, né, gente? Espero que vocês já tenham sabendo aí o que aconteceu. Né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Bom, primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos contar quantos ciclos de clock são necessários para executar essa instrução aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar aqui para minha canetinha e vou escrever. Bom, o load demora quantos ciclos de clock? Basta eu vir aqui na tabelinha anterior e olhar, olha, load demora 1, 2, 3, 4, 5 ciclos de clock. Então eu vou colocar aqui, ó, 5. Aqui é load, também 5. Então peraí. O oitavo ciclo de clock vai estar dentro desses 10 aqui, certo? Então, os 5 primeiros estão aqui, eu terminei esse load. O sexto ciclo de clock é eu ler essa instrução aqui. O sétimo ciclo de clock é eu decodificar essa instrução. O oitavo ciclo de clock, então vamos aqui, vai ser o sexto, sétimo. O oitavo ciclo de clock está aqui, ó. Eu vou estar calculando o endereço deste load aqui. Ou seja, eu vou estar fazendo o conteúdo de $T3 mais 4. Então é isso que eu vou estar fazendo aqui no oitavo ciclo. A outra pergunta é, em qual ciclo a soma $T2 e $T3 é executada? Ou seja, essa soma aqui. Bom, vamos continuar, né? Vamos continuar. O branch demora quantos ciclos? Se a gente olhar aqui atrás... 1, 2, 3 ciclos só. Então, vou colocar aqui. 3 ciclos. O add, ele demora quantos ciclos? 1, 2, 3, 4 ciclos. E o store, quantos ciclos? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 não. 5 é só o load. O store termina aqui. Então, também 4 ciclos. Bom, ao final, a gente tem 10... 13, 17, 21 ciclos de clock para executar esse código aqui, tá? Mas a pergunta é, em qual ciclo a soma $T2 e $T3 é executada? Vamos lá. Bom, eu tenho 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Então eu sei que não está entre os 13 primeiros ciclos de clock. Aí eu venho executar o add. Bom, o 14º ciclo de clock é quando eu vou estar lendo o add, né? Que é aqui, ó, o 14º vai ser quando eu estiver lendo o add, aqui, 14º. O 15º vai ser quando eu estiver decodificando o add. O 16º é quando eu vou estar realmente fazendo a soma, né? Que aqui é A mais B, que seria $T2 mais $T3. Então vai ser 14º, 15º, 16º ciclo de clock. Então vai ser no ciclo de clock 16, que eu vou estar realmente fazendo a soma. Ok, gente? Pegaram essa ideia? Deixa eu voltar aqui para o laser pointer. E agora a gente vai começar a entender um pouco mais sobre esse nosso processador, mas, de novo, vou parar por aqui e continuo no próximo vídeo.